ela tem 10 sílabas, sempre será uma das 3 últimas, tá? Então, a gente vai ter uma sílaba tônica e as outras serão átonas, tá bom? Então, por exemplo, você fala assim, ó, vatapá, Fala, galera do Militar. Gente, hoje a gente vai iniciar a nossa segunda aula para o curso de português aqui do Eu Militar, tá? Focado na ESA, em cima do seu edital, o que realmente cai. Gente, se vocês abrirem lá o livro da bibliografia de vocês vão ver que tem um montão de regras, né? Sobre acentuação. Eu tentei enxugar isso ao máximo possível para facilitar a sua vida. Você sabe que eu tô aqui para isso, né? Como eu combinei com vocês lá no começo, a gente vai fazer essas aulas de português da forma mais simples e direta possível, tá? Para facilitar mesmo o seu estudo, porque eu sei que você tem muita coisa para estudar, tem muita fórmula e direta possível, tá? Para facilitar mesmo o seu estudo, porque eu sei que você tem muita coisa para estudar, tem muita fórmula de matemática para decorar, tem muita coisa aí, essa Sapucaí é muito grande para vocês. Então, eu tô aqui para tentar. Vamos começar a falar, gente, sobre as sílabas tônicas, gente. As palavras na língua portuguesa, elas sempre terão apenas uma sílaba tônica, beleza? Independente do tamanho dessa palavra, ela só terá uma sílaba tônica. E outro detalhe, sempre será uma das 3 últimas sílabas dessa palavra. Independente se ela tem 10 sílabas, sempre será uma das 3 últimas, tá? Então, a gente vai ter uma sílaba tônica e as outras serão átonas, tá bom? Então, por exemplo, você fala assim, ó, vatapá, vatapa, vatapa ou, né, vatapá, como a gente fala mesmo. Você fala vatapá, né? Então, como você fala a última sílaba mais forte, você fala vatapá, né? Você vai ter aqui o exemplo de uma oxítona, tá bom? Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba mais forte, tá? Agora você fala teclado, teclado ou tecladó? Você fala teclado, né? Então, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, a gente tem uma paroxítona, beleza? Agora aqui, gente, você fala específico, especificos ou especificóis? Você fala específicos, né? Então, aqui temos um exemplo de uma proparoxítona. Então, a regra é essa, galera. Na língua portuguesa, toda vez que você tiver a última sílaba da palavra como a sílaba mais forte, a gente vai ter o exemplo de uma oxítona. Quando for a penúltima sílaba da palavra mais forte, você vai ter uma paroxítona. E quando for a antepenúltima, você vai ter uma proparoxítona. Beleza? Tranquilinho isso aqui, né? Então, agora a gente vai começar propriamente com as regras, gente. Por que eu boto logo a regra das oxítonas como a primeira? Porque ela é simplesmente a regra mãe, tá? É ela que manda nessa porra aqui, dessa matéria da acentuação. Por quê, gente? Se você decorar essa terminação aqui, você saberá todas as outras regras. Preste atenção que você vai entender isso aqui, ó. A gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, E, ENS. A, E, O, E, ENS. Gente, se eu fosse vocês, eu tatuava isso aqui na minha pele, tá? Essa terminação. A, E, O, E, ENS. Porque isso aqui é o que vai direcionar você para todas as regras. A, E, O, E, ENS e também em ditongos abertos. El, E e Oi, tá? El, E e Oi. Para você decorar isso aqui, você pode lembrar caracóis nos chapéus dos coronéis, tá? Caracóis nos chapéus dos coronéis. Aí você vai lembrar dessa terminação aqui. Show de bola? Show de bola. Então, alguns exemplos aqui, gente. Ó, sofá, você fala sofá, né? Você não fala sofa, né? Então, é uma oxítona terminada em A. Então, segundo a regra, a gente vai acentuar, beleza? Pajé. Pajé é uma oxítona terminada em E. Então, aqui, segundo a regra, a gente vai acentuar. Vovô. Vovô é uma oxítona terminada em O. Então, acentuamos segundo a regra. Ninguém, oxítona terminada em EN, acentua. Armazéns, oxítona terminada em ENS, a gente vai acentuar, beleza? Agora,
as oxítonas terminadas em ditongos abertos, chapéu, papéis e Niterói. Todas são oxítonas terminadas em ditongo, vocês lembram lá da aula anterior de fonética, né? O que é um ditongo? Terminado em ditongo aberto, porque tem um acentinho, né? Ditongo aberto, que você faz esse som aberto. Oi, el, tá? Beleza? Show de bola? Tranquilo? Gente, próxima regra, regra dos monossílabos tônicos. Agora preste atenção que vocês vão ver, se você souber outra regra, você vai saber todas as outras. Ó, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, e também os ditongos abertos el, e e oi. Gente, o que mudou aqui para outra regra? A única diferença é que você não vai acentuar os monossílabos terminados em ens. Na regra não existe isso. Então, se você souber as oxítonas, você sabe isso daqui também, tá? É só você lembrar que você vai acentuar terminados em A, E, O, sem o ens, e os ditongos abertos el, e e oi, igual lá nas oxítonas, tá? Os caracóis nos chapéus dos coronéis. Show de bola? Então, aqui alguns exemplos, gente, ó. A, pá, pé, de, nós, tá? Isso são monossílabos tônicos, gente. Por que ele é um monossílabo tônico? Porque ele tem sentido sozinho, tá? Se eu falo pra você pá, você sabe, né? Pá, beleza. Você sabe o que é uma pá. Show de bola? Agora, o que são os monossílabos átonos, gente? Os monossílabos átonos, eles precisam de ajuda, tá? De alguém ali na frase para poder ter sentido. Por exemplo, a palavra com. Com pode ser um monte de coisa, tá? Ela precisa de um contexto para você entender que com é esse. Show de bola? Entendido isso aqui? Então, gente, a regra dos monossílabos tônicos é essa. É só você lembrar da regra das oxítonas sem o ens. Show de bola. Vamos para a regra das paroxítonas. Gente, essa regra aqui, essa regra que eu falei para vocês, se vocês abrirem lá a gramática, vai ter uma porrada de regra para você decorar. Para quem gosta de regra, quem gosta de decorar coisa, eu coloquei tudo lá na apostila de vocês. Lá tá detalhado todos os tópicos que vem nas gramáticas lá das regras das paroxítonas. Aqui eu vou procurar fazer uma lavagem, tá? Deixar isso bem enxuto para vocês. Dei uma resumida para facilitar. Mas para quem gosta de regra, tá tudo lá na apostila, beleza? Então, gente, todas as paroxítonas são acentuadas, tá? Exceto, preste atenção nisso aqui, aquelas terminadas em A, E, O, E, ENS. Gente, A, E, O, E, ENS, olha quem tá aqui, exatamente a terminação das oxítonas que devem ser acentuadas. Então, mais uma vez, se você sabe essa terminação aqui, você também sabe a regra das paroxítonas, porque é só você lembrar que você vai acentuar todas as paroxítonas, menos as terminadas em A, E, O, E, ENS. É como se a regra das paroxítonas fosse um espelho, né, da regra das oxítonas, beleza? O que você acentua lá, você não acentua aqui. Show de bola? Show de bola. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, gente, em mata. Mata é uma paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é o ma, tá? Então, ela é uma paroxítona terminada em A. Então, entrou aqui na regra, certo? Por quê? Porque na regra das paroxítonas, essa terminação aqui não será acentuada. Então, mata terminou em A, você não vai acentuar. Show de bola? Então, copo, paroxítona terminada em O. Segundo a regra, você também não vai acentuar, tá? Agora aqui embaixo, gente, por exemplo, hífen, paroxítona terminada em Gente, preste atenção que é EN, tá? Não é EM, é outro EN ali embaixo. Então, sim, você vai acentuar. Por quê? Porque não entrou nessa regra aqui, tá? Cadáver, aqui é a sílaba tônica, ou seja, uma paroxítona, mas é uma paroxítona terminada em ER, né? Gente, ER está nessa regra aqui? Não está. Então, você não precisa decorar que as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. É só você lembrar dessa exceção aqui que você logo não vai acentuar. Logo você vai acentuar, beleza? Por quê? Porque ela não faz parte das terminações das oxítonas. Show de bola. Tórax, a mesma coisa, gente. Paroxítona terminada em X, se não está na regra das oxítonas, você vai acentuar, tá? Bíceps,
paroxítona terminada em PS, gente, se não tá aqui na regra das oxítonas, você pode acentuar com fé, com a força de Deus, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, sabendo disso, vamos para o próximo slide, que essa regra é muito importante, cai muito em prova, que são as paroxítonas terminadas em ditongo. Gente, ditongo, vocês já sabem, aprenderam na aula anterior de fonética, o que é um ditongo, né? É a união de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Então aqui, gente, toda vez que tivermos uma palavra terminada em ditongo, tá bom? A gente vai acentuar. A gente vai ter uma paroxítona aqui, ó. Preste atenção. Precárias. Gente, preste atenção aqui, ó. Aqui temos uma paroxítona, tá? K é a sílaba mais forte e ela terminou em ditongo, tá? Vocês prestem atenção que não tem problema se o S estiver aqui, tá? O S, ele não faz o ditongo perder o sentido. O ditongo continua valendo mesmo com o S aqui, tá bom? Então, precárias. Gente, terminou em ditongo, a gente vai acentuar, tá? Série. Aqui, gente, também terminou em ditongo, tá? Aqui vocês lembram, né? Semivogal mais vogal. Então, nós vamos acentuar, tá? História. Terminou em ditongo, semivogal mais vogal, tá? O tó é a sílaba mais forte, ou seja, é uma paroxítona mesmo. Então, a gente vai acentuar. Então, relembrando, toda vez que tivermos paroxítonas terminadas em ditongo, a gente vai acentuar com força, beleza? Show de bola, então. Vamos para uma questão, gente, da Marinha, 2018. No texto, a palavra Olivia foi acentuada graficamente por obedecer a uma das regras de acentuação gráfica. Marque a alternativa em que as palavras recebem acento pelo mesmo motivo da palavra Olivia. Gente, primeiramente a gente precisa saber, a questão, ela já te exige que você saiba qual é a regra de acentuação da palavra Olivia. Ela não veio falando qual é a regra, então você tem que bater o olho na palavra e tem que saber que regra de acentuação é essa. Então, primeiramente, a gente vai fazer a separação silábica dessa palavra para a gente poder saber corretamente em que regra de acentuação ela se encaixa. Então, vamos lá. Olivia. É assim que você fala, né? Olivia. Tá? Para você separar corretamente, é só você falar naturalmente como você fala a palavra. Então, você fala Olivia. Se você tem dificuldade, é só você ir estalando o dedo a cada sílaba que você fala, que vai ficar bem nítido quando você falar Olivia. Show? Show de bola. Sem forçar, tá, gente? Não é para forçar uma barra aqui, não. Você tem que falar naturalmente. Então, tá. Separada a palavra? Separada. Então, agora a gente vai ver qual é a sílaba mais forte, gente. Olivia. Tá muito nítido que é, deixa eu botar aqui, que é o li, né, gente? O li é a sílaba mais forte. Então, já sabemos que temos uma paroxítona. Uma paroxítona terminada em ditongo, gente. Olha aí a regra anterior que eu expliquei para vocês, tá? Semivogal mais vogal na mesma sílaba formou um ditongo. Então, essa regrinha aqui são as paroxítonas terminadas em ditongo. Agora a gente vai ter que achar aqui nas alternativas onde que nós só vamos ter palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Show de bola? Então vamos lá. Jockey. Paroxítona de ditongo, ok, até aí tudo bem. Hífen. Gente, isso aqui não é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Uma paroxítona terminada em EN. Já cortamos essa alternativa. Cadáver. Gente, paroxítona terminada em ER não é ditongo, já cortamos essa alternativa. É assim que a gente faz prova, tá, gente? A gente não perde muito tempo nas questões, não. Viu que dá para eliminar? Já vai para outra alternativa. Por quê? Porque tempo é dinheiro aqui na tua prova, né, gente? Você tem que ser esperto, tem que ser inteligente na hora de fazer a prova, tá? Tem que saber administrar bem o seu tempo. Então, vamos lá. Água, beleza? Paroxítona terminada em ditongo, show de bola. Árduo, paroxítona terminada em ditongo. Pônei, paroxítona terminada em ditongo. Elétron, pô, quase foi, hein? Não é essa ainda, gente, porque aqui é uma paroxítona terminada em ON, tá? Então, não é essa alternativa também. Vamos para a próxima. Fé no pai que vai chegar a alternativa certa. Magoais. Gente,
paroxítona terminada de tongo. Lembra que o S não faz diferença, tá? Então, é uma paroxítona terminada de tongo, sim. Vôlei, paroxítona terminada de tongo. Opa, tá tudo certo até aqui. Caries, paroxítona terminada de tongo, o S não faz diferença, então tá ok. História, paroxítona terminada em ditongo também. Opa, tudo certo até aqui, então achamos a nossa alternativa correta, que é a letra D, tá bom? Então, show de bola, tranquilo até aqui, né, gente? Viu que resolveu a questão, sabendo essa regra, resolveu a questão com facilidade, tá bom? Então, vamos à próximo slide. Bizu, gente, bizuzaço para você. Que isso aqui está sendo muito cobrado, gente. Faz parte da nova ortografia, né, da língua portuguesa. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas, de antemão, eu já coloquei esse slide aqui, que é para você não esquecer disso aqui, que é muito, muito importante para sua prova, gente. Não são mais acentuadas as palavras que possuem o ditongo aberto dentro dela, tá? Na paroxítona. Se a paroxítona for formada por um ditongo aberto, você não vai acentuar, tá bom? Presta atenção que eu falei no final da palavra, se houver ditongo e ela for uma paroxítona, você vai acentuar. Agora o ditongo aberto, no caso, tá no meio da palavra, tá? Tá aqui, ó. Heróico, nessa sílaba aqui do meio. Quando isso acontecer na língua portuguesa, você não vai mais acentuar essas palavras. Então, preste atenção nessas palavras aqui, gente. Heróico, assembleia, ó, o blé aqui, ó, tá? Ideia, androide, colmeia, asteroide. Então, gente, para ficar fácil, é só você lembrar que toda vez que o ditongo aberto não estiver na última sílaba, você não vai acentuar, tá bom? Show de bola? Então, ó, outro bizu dentro do bizu, gente. Grava esse par aqui, que eles adoram colocar em prova. Herói é acentuado e heróico não é, tá bom? Por quê? Porque em herói, o ditongo aberto tá na última sílaba. E em heróico, o ditongo aberto não está na última sílaba, como eu falei para vocês. Se o ditongo aberto não estiver na última sílaba, você não vai acentuar mais na língua portuguesa. Ok? Tranquilo isso aqui? Então tá. Então, pega esse slide aqui, ó, e cola na sua testa para você não esquecer mais, tá? Agora vamos para a regra das proparoxítonas, que é a regra mais fácil de todas, porque a gente tem poucas certezas nessa vida, né, gente? Mas uma delas é que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Então, palavras como ângulo, médico, parágrafo, lâmpada, tática, exército, ó, exército aqui, ó, crítica. Gente, todas essas palavras são proparoxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica dela está na antepenúltima sílaba, tá? Na separação silábica, a antepenúltima é a sílaba mais forte. E quando isso acontecer, ela obrigatoriamente terá que ser acentuada. Show? Tranquilo isso aqui, né? Muito tranquilo. Ah, professora, mas isso é muito fácil. Essa regra aí não vai cair em prova, né? Até parece que vão colocar isso aí. Ah, aluno de pouca fé, preste atenção aqui nesse slide, ó. Prova do Exército SpaceX de 2019, do ano passado. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Gente, ele não falou qual é a regra aqui para você, então você vai ter que analisar as palavras e ver em qual é a regra que ele está falando. Vamos olhar lá a letra A. Plástico. Gente, por que essa palavra aqui é acentuada? Por quê? Porque ela é uma proparoxítona, certo? Ó, plástico. A mais forte é o plás, tá? Então, uma proparoxítona, todas devem ser acentuadas, então tá correto. Último. O último também é uma proparoxítona, né, gente? O U é a sílaba mais forte e ela foi acentuada corretamente na regra das proparoxítonas também. Mamíferos, também uma proparoxítona. O Mi é a sílaba mais forte, foi acentuada corretamente na regra das proparoxítonas também. Até aqui tá dando tudo certo. Vamos ver a última. Único. Gente, único também foi acentuado na regra das proparoxítonas, né? Ó, U é a sílaba mais forte, então já achamos o nosso gabarito aqui na primeira alternativa, letra
Ah, se você só soubesse de toda essa aula aqui, a regra das proparoxítonas, que todas devem ser acentuadas, você já ia sair com o gabarito dessa questão aqui na prova da SpaceX de 2019. Show de bola? Show de bola. Próximo slide, vamos para a regra do hiato, gente. É regra muito importante que vocês precisam saber também. O que é a regra do hiato, gente? Vocês lembram que é a regra do hiato? Eu expliquei para vocês lá na nossa primeira aula de fonética, né? Que o hiato é quando a gente tem uma palavra, tem duas vogais juntas, né? Mas quando você separa as sílabas, cada vogal fica em uma sílaba, elas se separam. Essa vogal que está separada, ela se chama hiato, tá bom? Então, quando a gente tiver o I ou o U tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior formando sílaba sozinha ou com um S, a gente vai acentuar, tá? Então, preste atenção que para acentuar a gente tem que passar por essas etapas, tá bom? O hiato, o I ou o U, eles precisam estar com vogal ou ditongo na sílaba anterior, tá bom? Então, essa é a primeira fase. O I ou o U está com uma vogal ou ditongo anterior na sílaba anterior? Tá? Por exemplo, aqui na palavra cair, tem uma vogal na sílaba anterior? Tem. Show de bola. Agora ele está formando uma sílaba sozinho ou com S? Tá também. Passamos para a segunda fase. Então, podemos acentuar tranquilamente, tá correto. Vamos olhar aqui a segunda palavra. Faísca. Gente, a primeira sílaba tem uma vogal ou um ditongo anterior? Tem. Tá? Passamos a primeira fase. Agora vamos para a segunda. Ele está formando sílaba sozinho ou com S? Tá, também. Então, passamos pelas fases, a gente pode acentuar tranquilo. Paraíba, a mesma coisa. Egoísta, a mesma coisa. Lembrando que ele pode formar sílaba com S, tá, gente? Não esquece disso. Só com S, tá? Se for qualquer outra letra, não vai valer para a regra do hiato, tá? Ruído, saúde, tudo a mesma coisa. Tudo dentro da regra do hiato. Show? Tá? Agora, não recebem acento, gente. Não recebem acento. Cair, sairmos, saindo, juiz, diurno. Por quê, gente? Porque o I não está sozinho na sílaba, tá? Nem acompanhado de S. Ele está acompanhado de outras letras. Por exemplo, em cair, ele está acompanhado de R. Dentro da regra do hiato, ele precisa estar ou sozinho ou acompanhado de S. E aqui, ele está acompanhado de R. Então, você não vai acentuar. Sairmos, acompanhado de R, saindo, acompanhado de N, juiz, acompanhado de Z, diurno, acompanhado de R. Toda vez que for outra letra que não seja o S, você não vai acentuar. Show? Show, tá? Agora eu vou até falar um bizuco para vocês que eu ouvi a palavra juiz. Gente, ó, aqui, juiz você não vai acentuar, mas em ju, i, zeis, você vai. Por quê? Porque o I ficou sozinho na sílaba e possui vogal na sílaba anterior, tá bom? Então, juízes é acentuado na regra do hiato, mas juiz não. Preste atenção nisso que eles gostam de colocar essa pegadinha em prova, tá bom? Exceções, né? Por quê? Porque na gramática a gente não fica só na regra, a gente sempre vai ter uma exceção legal para você lembrar. E o que vai cair na sua prova? A regra ou a exceção? A exceção, óbvio, tá? Então, preste atenção nessa exceção, gente. O hiato seguindo de NH na próxima sílaba não deve ser acentuado. Então, gente, aqui, ó, por exemplo, na palavra rainha, a gente tem I sozinho na sílaba, tem vogal na sílaba anterior, mas você não vai acentuar. Por quê? Porque temos NH na sílaba posterior. Toda vez que isso acontecer, não importa se você passou pela primeira fase, pela segunda fase lá da regra do hiato, se você chegou aqui e encontrou o NH na sílaba posterior, você esquece tudo e não vai acentuar, porque isso aqui é uma exceção. Beleza, galera? Não esquece isso aqui, preste atenção nisso aqui, que eles gostam também de colocar em prova, tá bom? O I e o tônicos que venham após um ditongo decrescente numa paroxítona não é acentuado. Professora, socorro! Que loucura é essa? Gente, você já sabe o que é um ditongo decrescente, né? Vocês lembram lá da nossa aula anterior. O ditongo decrescente é quando você vai ter uma vogal e uma semivogal formando sílaba,
beleza? Juntos na mesma sílaba. Então, nessa ordem, vogal, semivogal, você tem um ditongo decrescente. Por quê? Vocês lembram? Porque está indo do mais forte para o mais fraco, né? Então, ele desce a força dele. Então, é um ditongo decrescente. Toda vez que isso acontecer numa paroxítona, ele não vai ser acentuado. Para facilitar a vida de vocês, eu vou dar um bizu, gente. Na língua portuguesa sempre serão essas palavras aqui, ó. Feiura, bocaiúva, baiuca e sauípe, gente. Essas palavras aqui são as palavras que possuem ditongo decrescente na paroxítona, tá? Então, se você pode decorar a regra ou você pode decorar as palavras, que sempre serão essas, tá? Essas aqui não serão acentuadas, tá? Show de bola? Show de bola. Mais uma exceção, gente. Não será acentuada a letra I ou U dos hiatos que vierem precedidas de vogal idêntica. Então, palavras como, por exemplo, gente, xiita. Aqui a gente tem vogal na sílaba anterior, o I tá sozinho na sílaba. Porém, gente, a vogal é igual, né? Elas são iguais aqui, são gêmeas. Então, você não vai acentuar nesses casos, tá bom? Isso aqui é outra exceção à regra que você precisa saber, tá? Agora, gente, um detalhe importante, tá? Lembra que eu falei que a regra das proparoxítonas era mais fácil de saber, né? E ela também, gente, é como se fosse, assim, a regra mais forte, entendeu? Ninguém está acima das proparoxítonas na história aqui das regras de acentuação. Então, por exemplo, quando a gente tiver uma palavra proparoxítona, haverá o acento, tá bom? Ainda que a regra, mesmo ela, no caso essa regra, ela vai prevalecer sobre a regra de acentuação dos hiatos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, friíssimo. A gente tem, né, um exemplo como aqui na palavra xiita, a gente tem o i na sílaba anterior e aqui no hiato a gente tem outro i seguido de s. Então, são vogais gêmeas. Teoricamente, a gente não teria que acentuar. Porém, gente, é uma proparoxítona. Quando for uma proparoxítona, a gente vai esquecer tudo e vai acentuar, sim. Porque a proparoxítona é a regra mais forte de todas, como eu falei, tá? Aqui em xiita é uma paroxítona, tá? Paroxítona é mais fraca que a proparoxítona, então ela não tem essa força toda de fazer a gente cagar para tudo e acentuar. Agora, a proparoxítona tem força sim. Então, proparoxítona, a gente vai acentuar, vai esquecer todo o resto e acentua. Ó, seríssimo. Seríssimo é a mesma coisa. A gente tem vogal na sílaba anterior. Temos o i formando hiato sozinho aqui na sílaba, né? Tudo certo. Aí a gente pensaria assim, não vou acentuar, porque esse i é irmão desse i, são iguais, não vou acentuar. Porém, é uma proparoxítona. Então, a gente esquece tudo e acentua essa palavra. Show? Show de bola. Então, gente, essas eram as exceções que vocês precisam saber para a prova, tá? Peguem esses slides e leiam mais de uma vez para vocês poderem fixar. Vamos resolver uma questãozinha aqui, gente, da prova da PM do Acre, soldado da Polícia Militar. Dentre as opções a seguir, assinale a única em que a palavra destacada foi acentuada segundo a mesma regra de ruídos. Então, gente, primeiramente você vai precisar saber qual é a regra de acentuação da palavra ruídos, né? A essa altura do campeonato eu tenho certeza que você já sabe. A palavra ruídos, ela vai cair na regra dos hiatos, né, gente? Preste atenção aqui, ó. Ru-i-2. Aqui, ó, nós temos o i sozinho na sílaba e na sílaba anterior a gente tem uma vogal. Então, aqui tá certinho na regra dos hiatos. Agora que a gente já descobriu qual é a regra de acentuação da palavra ruídos, a gente vai observar as alternativas e ver qual que se encaixa nessa regra. Vamos lá, letra A. O aparelho estava em lugar úmido. Gente, para ter a regra do hiato, a gente precisa ter uma sílaba anterior. Lembra disso? Nessa sílaba precisa ter uma vogal ou um ditongo. E aqui o úmido é a primeira sílaba da palavra. Então, isso aqui não é a regra do hiato, beleza? Isso aqui é a regra das proparoxítonas, tá? Presta atenção nisso. O celular era como um imã. Gente, isso aqui é a mesma coisa da regra anterior, tá bom? Isso aqui o i tá
na primeira sílaba, então não pode ser a regra do hiato, tá? Ele usava a imagem de um ícone. Gente, mesma coisa da regra anterior, tá? A gente não vai botar na regra do hiato quando a sílaba, o i ou o estiver na primeira sílaba. Por quê? Porque aqui também é a regra das proparoxítonas, como em úmido, tá? Seria compreensível. Gente, compreensível é uma paroxítona, tá? E como eu falei para vocês, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, exceto as terminações em a, e, o, em ens. Como aqui não tem nenhuma dessas terminações, você vai acentuar, mas não é a regra do hiato. Então, não é nenhuma dessas alternativas aqui até agora. Vamos olhar a última, gente. Saúde. Gente, saúde. Vou escrever aqui para vocês. Saúde. Saúde, temos o U aqui, formando sílaba sozinho. Na sílaba anterior, a gente termina com vogal. Então, tá tudo certo na regra do hiato. Achamos o nosso gabarito, graças a Deus, que quando a gente vai fazendo e não vai achando o gabarito, vai dando um desespero, um tique-tique no coração. Mas, graças a Deus, achamos aqui na letra E o nosso gabarito, tudo certo, beleza? Seguimos em frente na nossa luta da prova. Show de bola? Show de bola! Então, gente, terminamos aqui a nossa aula de acentuação. É uma aula tranquila, eu procurei simplificar ao máximo essa aula, como eu falei para vocês, porque, né, tempo é dinheiro, a gente precisa aproveitar o nosso tempo, porque tem muita matéria aí pela frente. Então, qual é o bizu, o lembrete que eu sempre dou para vocês em todo final de aula? Não deixe de realizar os exercícios, gente. Isso é muito, muito importante para a fixação do conteúdo na cabecinha de vocês, tá? Se vocês não fizerem os exercícios, vocês não vão testar o conhecimento de vocês não vão saber onde é que vocês estão errando, onde está a dificuldade de vocês. Então, eu sempre vou deixar uma bateria de exercícios aí embaixo e vou deixar exercícios de provas corrigidos e comentados em vídeo para vocês, tá? Façam os dois, façam mais de uma vez se precisar, para vocês poderem gravar essas regras com naturalidade, sem precisar ficar com papel na frente, na cara de vocês ali decorando regras. Quando você faz exercício, você decora as regras com muito mais tranquilidade e facilidade. Show, gente? Beleza, então, encontro vocês na próxima aula. Até breve! E agora a bateria de exercícios que eu deixei para vocês sobre acentuação, gente. Então vamos lá. Primeira questão da EA de 2014. Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio, gente. Então vamos prestar atenção aqui que eles querem que todas sejam acentuadas pela mesma regra, tá bom? Tem que prestar muita atenção no enunciado na hora de fazer prova, beleza, gente? Então vamos lá, gente. Alternativa A. Gente, na palavra vídeo, tá? Que vídeo é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela tá sendo acentuada, tá bom? Freguês, gente, é uma oxítona, tá? Terminada em E. No caso, as oxítonas, né, terminadas em E são acentuadas, tá? Não tem problema tá seguido de S, lembra disso, tá bom? E exótico, gente, exótico é uma proparoxítona, tá? E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, tá bom? Na letra B, gente, planície. Planície é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Ó, planície, tá? Aí aqui tem um ditongozinho no final, tá bom? Então, deve ser acentuado. Gente, anzóis e papéis são oxítonas terminadas em ditongo, tá bom? Então, em ditongos abertos, né? E todas as oxítonas terminadas em ditongo devem ser acentuadas também, né? Ditongo aberto, né? Oi, el, né? Vocês lembram disso que eu falei lá na aula para vocês. El, e e oi nas oxítonas devem ser acentuadas. Show? Show de bola, então. Agora vamos para a letra C, gente. Sábio, nódoa e espontâneo. Gente, todas essas três palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, tá bom? Olha aqui, ó, o ditongo no final. Então, achamos aqui o gabarito da nossa questão. Inclusive, essa regra das paroxítonas terminadas em ditongo, gente, é uma regra que vocês precisam prestar atenção, porque ela é uma das queridinhas de prova, tá bom? Eu falei isso pra vocês lá em aula. Gente, a palavra pêssego é assim, ó, pêssego. Pêssego é uma proparoxítona, tá? Então, todas devem ser acentuadas, tá? Agora, a palavra possível é uma paroxítona terminada em L, tá bom? Possível, tá bom?
E privilégio, gente, é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, é essa regra aqui de cima, beleza? Então, também são 3 regras distintas. Nosso gabarito, letra C. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 2, gente. Assinale a opção que apresenta palavras que devem ser acentuadas seguindo as mesmas regras, respectivamente, das palavras destacadas no texto. Gente, as palavras destacadas eram está, tá? Sensível e ânimo, tá? Então, a gente tem que achar as regras respectivamente, tá bom, gente? A gente tem que prestar atenção nos enunciados. Então, vamos primeiro achar quais são as regras dessas palavras, né, gente? Para depois a gente partir para as alternativas, gente. Então, está, vou colocar aqui para vocês. Está. Está acentuado por quê, gente? Porque ela é uma oxítona, né? Oxítona terminada em A deve ser acentuada, ok? Sensível, gente. Sensível. Sensível. É acentuado por quê? Porque é uma paroxítona, né, gente? E, como eu falei para vocês lá na aula, todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas com A, E, O, E, ENS, exatamente as terminações lá das oxítonas que são acentuadas, né? Você lembra disso, né? Espero que sim, se não lembra, é só voltar lá na aula. E a palavra ânimo, gente? Ânimo é acentuado por quê? Vou colocar aqui, pagar o bizu para vocês. Ânimo é uma proparoxítona, né, gente? E as proparoxítonas é bem facinho, porque todas devem ser acentuadas, certo? Então, a regra que a gente tem que procurar respectivamente é oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Essas palavras devem ser acentuadas por esses motivos. Então, vamos partir agora para a questão. Vamos para a guerra. Letra A, gente. A palavra ruim. Gente, a palavra ruim, ela é uma oxítona, tá? Muitas pessoas pronunciam ruim, tá? E se você pronuncia ruim, você ia rodar nessa questão, porque você ia achar que essa palavra é acentuada, né? Porque ela seria, se ela fosse uma paroxítona. Porém, ela é uma oxítona, né? Então, ela não deve ser acentuada, porque as terminações das oxítonas acentuadas são A, E, O, E, ENS, tá? E M não é acentuada nas oxítonas. Então, ruim não é acentuado. Então, a letra A já está eliminada, beleza? Já vamos partir para B direto. Em prova você não fica perdendo tempo, não, tá? A palavra hífen, gente, tá? Hífens, ela é acentuada por quê? Porque é uma paroxítona. Na verdade, ela não é acentuada, né? Porque é uma paroxítona. E as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS não serão acentuadas. Aqui ela está terminando com ENS, né? Então, hífens não é acentuado, beleza? Agora, clímax, gente. Clímax, ele é acentuado porque ele é uma paroxítona, tá? E hipérbole é uma proparoxítona, também será acentuado, tá? Então, a alternativa B também é eliminado. Por quê? Porque a primeira palavra ali não é acentuada e é uma paroxítona também. Totalmente diferente aqui da primeira regra, tá? Agora vamos para a letra C, gente. A letra C, a palavra parabéns, gente. Parabéns é uma oxítona, muito bem. E essa oxítona aqui é acentuada porque termina com ENS, né? Então, tá batendo aqui, é uma oxítona, tá? A palavra exequível, gente. Exequível é uma paroxítona, tá? Então, tá batendo aqui com sensível. Inclusive, paroxítona terminada em EL também, tá? Então, tá tudo certo, tá? Agora, essa palavra aqui, gente. Essa palavra aqui é outra pegadinha de prova, tá? Essa palavra a gente fala assim, ó. Ínterim, tá? Ínterim, ela é uma proparoxítona. Então, achamos a nossa resposta, letra C, tá bom? Porque temos aqui uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona, assim como no enunciado da questão, beleza? Agora a letra D, gente, só pra gente treinar aqui. A palavra açaí, gente, ela é acentuada pela regra dos hiatos, tá? Vou colocar aqui para vocês poderem visualizar melhor. A gente vai separar isso aqui assim. E aqui, ó, o I ficou separado na sílaba, tá? Temos uma vogal na sílaba anterior e ele está sozinho, então certinho na regra dos hiatos, tá? Por isso que essa aí é acentuado, beleza? Não vai confundir com oxítona aqui, beleza? Tá bom? Então,
Não esquece isso, tá? Agora, gente, essa palavrinha aqui, ó, deixa eu mudar aqui a caneta. Gratuito, gente. Gratuito é uma paroxítona, tá? Não é gratuito, tá bom? É gratuito, junto, beleza? E rubrica. Rubrica é uma paroxítona também, tá? Não é rúbrica, não é uma proparoxítona, é rubrica, tá bom? Ela é uma paroxítona também, mas não é acentuado, nem gratuito, né? E nem rubrica, tá bom? Essas duas palavras não são acentuadas, beleza? E a alternativa é, gente, tenaz. Tenaz é uma oxítona, mas não é acentuado, tá? Improvável, gente, improvável é uma paroxítona, tá? E alcoólico é uma proparoxítona. Aqui estaria tudo certo, mas tenaz é uma oxítona não acentuada, então essa alternativa também estaria errada, beleza? Então, fechamos a questão 2, vamos para a próxima. Galera, mais uma questão da EA de 2019, do ano passado. Assinale a alternativa em que as palavras devem ser acentuadas de acordo com a mesma tonicidade. Ou seja, gente, a alternativa, todas as palavras têm que estar acentuadas pela mesma regra, né? Que eles querem dizer. Então, vamos analisar. Alternativa A, gente, cipó. Cipó é o que, gente? Oxítona, certo? Maracujá. Maracujá é uma oxítona também. Jacaré. Jacaré também é uma oxítona. E vintém. Vintém também é uma oxítona. Ou seja, gente, já achamos o nosso gabarito aqui na alternativa A, beleza? Então, já a boa já foi A. Aqui, vocês reparem que eles também eliminaram os acentos das palavras, né? Para tornar a questão mais difícil, beleza? Então, preste atenção nisso. Pode ser que lá na prova, no dia da prova, eles eliminem o acento, tá bom? Então, vocês têm que prestar atenção se os acentos foram eliminados, tá? De propósito. Mas vamos falar agora das outras alternativas, gente. A alternativa B tá errada porque a palavra levedo, gente, é uma paroxítona, tá? Paroxítona terminada em O. Então, ela não é acentuada, tá bom? Agora, busca-pé, armazéns, tá? E café, o que elas são, gente? Elas são oxítonas, certo? Então, elas recebem acento, beleza? Aqui, no caso, só o café que eles colocaram acento, né? As outras não, tá bom? Agora, vamos para a alternativa C, gente. A alternativa C tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Eles colocaram, olha aqui, ó, trânsito, substantivo, tá bom? Essa palavra aqui é trânsito e não é transito. Se fosse transito, seria o verbo, né? Mas aqui eles deixaram bem claro que era o substantivo, tá bom? Então preste atenção nisso, que eles colocam exatamente essas palavras que têm, né, duas formas de falar, dependendo da sua classe, exatamente para ver se você está prestando atenção ali, né, nesses detalhes, tá bom? E trânsito, gente, é uma palavra proparoxítona, né? Como todas as proparoxítonas, ela deve ser acentuada, tá bom? Então, trânsito é uma proparoxítona, tá? Mas as demais palavras, elas são o quê? Paroxítonas, gente, ó. Próton, né? Hífen, vácuo, 3 paroxítonas. Então, são regras diferentes, tá bom? Então, essa alternativa realmente está errada, tá? Agora aqui, gente, boêmia. Boêmia é o quê? Uma paroxítona, tá bom? E início. Início é o quê, gente? Uma paroxítona, tá bom? As duas, inclusive, elas terminam em ditongos, né? Então, elas devem ser acentuadas, porque as paroxítonas terminadas em ditongos são acentuadas, tá? A palavra biquíni, gente, a palavra biquíni, ela recebe acento, pois é uma paroxítona terminada em IS, né? Então, vocês lembram que todas as paroxítonas terminadas, que não são terminadas em A, E, O e em IS, são acentuadas, né? Então, ela é acentuada. E a palavra bambolê, gente? Bambolê recebe acento por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em E, tá bom? Mas vocês repararam que são regras totalmente distintas uma das outras, certo? Então, tudo explicado, letra A é a boa, tá bom? Vamos à próxima questão.
Gente, questão 4 da prova da ESA de 2016. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão, beleza? Então, preste atenção nisso aqui, gente. Tá vendo que as questões, elas começam a se repetir, né? Então, percebam mais ou menos como que os assuntos caem na sua prova, tá? Costumam cair, pelo menos, né, na sua prova. Então, vamos lá, gente, procurar o par que é acentuado pela mesma regra. Então, vamos lá. Alternativa A, gente, parabéns, né? Parabéns, gente, é uma palavra oxítona terminada em ens, né? Vocês já sabem lá pela regra que ela deve ser acentuada, né? E álbum, gente, álbuns, ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em uns, né? Na verdade, eu simplifiquei isso para vocês já, falando que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em ens, que é a terminação das oxítonas, né? Vamos lá, letra B, gente. Exército. Por que exército é acentuado, gente? Porque ela é uma proparoxítona, né? E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, né? Jockey. Jockey é acentuado, gente, porque é uma paroxítona terminada em ditongo, né? As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, beleza? Essa regra aqui, gente, é muito cobrada em prova, tá? Então, preste atenção nisso aqui. Letra C, gente, hífen. Hífen é acentuado porque é uma paroxítona terminada em en, tá? Lembra que o en lá da paroxítona que não é acentuada é o EM, tá? Não é aqui, o hífen é EM, tá bom? E também, gente, também é acentuado porque é uma oxítona terminada em en, né? E a gente lembra lá da regra das oxítonas, né? A, E, O, en, exatamente esse en aqui, que é acentuado. Show? E a alternativa D, gente? Alternativa D, gente, chapéu e herói, né? As duas palavras, elas são acentuadas pela mesma regra. Elas são oxítonas terminadas em ditongo oral aberto, né? Que a gente chama bem, nome bem completo, né? Ditongo oral aberto tônico. Ditongo aberto oral tônico, el, né? Terminado em el. E o outro é terminado em oi, né? Então, eles devem ser acentuados, beleza? Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Show? Na alternativa E, gente, vamos falar para vocês, a gente fazer uma revisão aqui. Alternativa E, lápis é uma paroxítona, né, terminada em I, então deve ser acentuado assim como todas as outras, que não tem as terminações das oxítonas. E país, gente, país é um hiato, tá bom? Não confundam com uma oxítona, tá? Então, aqui, país é hiato, ó. Fica assim, ó, país, tá bom? Então, letra I sozinha na sílaba, né? Ou acompanhada de S, como é aqui no caso. Vogal na sílaba anterior, tudo certo na regra do hiato. País está corretamente acentuado, porém, na regra do hiato. E lápis, né? Lápis é paroxítona, duas regras diferentes. Então, confirmando nosso gabarito, letra D. Valeu? Então, próxima. ESA 2019, em ano passado. Assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas na escrita. Então, gente, vamos procurar a alternativa que todas têm que ser paroxítonas, tá? Vamos começar então. Alternativa A, publica. Gente, olha só, essa questão, ela trouxe uma pegadinha daquelas que eu falei para vocês prestarem atenção, tá? Sobre as palavras que mudam a forma de falar dependendo da classe dela. Então, aqui é o verbo publicar, tá? Ele publica, né, no caso. Então, aqui é o verbo, tá? Não confunde com pública, tá? Com pública, o adjetivo pública, rua pública, né? Então, aqui é o verbo, show de bola, então é publica, né? Totalmente diferente, isso torna a alternativa totalmente diferente. Por quê? Porque publica é uma paroxítona, né? E pública é uma proparoxítona. Então, preste atenção nisso aqui, tá, gente? Astronauta, gente. Astronauta também é uma paroxítona, né? Astronauta. Viajaram também é uma paroxítona, é o já, a sílaba tônica, tá? História também é uma paroxítona, inclusive terminada em ditongo, tá? Por isso que ela é acentuada. Então, na verdade, a gente já achou o nosso gabarito, que é a letra A, tá? A letra A é a boa aqui no caso, tá bom? Mas vamos falar sobre as outras alternativas, porque a gente está aqui
para revisar mesmo, tá? Então, a alternativa B tá errada por quê, gente? Porque Paris e Brasil são oxítonas, né? Não devem ser acentuadas aqui no caso. Londres e Munique são o que, gente? Paroxítonas, tá bom? Paroxítonas que não vão ser acentuadas porque terminam em E, tá bom? O S aqui não faz diferença. Então, letra C. Por que a letra C não foi marcada no caso? Porque Brasília e Amazônia e Califórnia também, né, são paroxítonas. Daí estava tudo bem. Mas Júpiter, gente, Júpiter é uma proparoxítona, regras diferentes, então essa alternativa está errada também. E a alternativa D, vamos lá. Universidade, gente. Universidade é o quê? Paroxítona, né? Significado, paroxítona. Singapura, paroxítona. Até aqui tudo bem, mas aí chegou aqui e meteram um país, né? Aí quebrou a banca, porque país é o que, gente? Uma oxítona, né? Então, também eliminada a alternativa D. E a alternativa E, gente, olha quem tá aqui de novo. Eu falei que essa palavra é uma queridinha, né? Queridinha. As pessoas falam rúbrica, rodam aqui, ó. Porque é rubrica, tá bom, gente? Rubrica. É uma o quê? O que é isso aqui? Paroxítona, tá bom? Satélite, gente. Satélite é proparoxítona. Então, aqui a gente já viu que essa alternativa tá errada, porque são regras diferentes, tá? Mas fenômeno proparoxítona. E planetário é uma paroxítona, inclusive terminada em ditongo também, por isso que ela foi acentuada. Mas regras diferentes, então a alternativa também está errada. Letra A, confirmando, é o nosso gabarito. Próxima. Galera, questão 6 da ESA de 2012. Assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo motivo dos existentes, respectivamente, nas palavras cosmético, laboratórios e países. Os acentos gráficos das palavras abaixo estão omitidos. Então, gente, ó, percebam que mais uma vez a questão pede para a gente achar palavras acentuadas pelo mesmo motivo. Você vê que a forma de perguntar, né, a forma de te cobrar é mais ou menos a mesma. Então, percebam isso, né? Isso também é importante para a hora da prova. Você já sabe o que esperar, né? Então, outro ponto também que você precisa prestar atenção aqui é que ele já te avisou que os acentos foram omitidos. Então, ele foi até mais legal que você aqui nessa questão. Ele já avisou que ele tirou os acentos para te sacanear, entendeu? Para tornar sua vida um pouco mais difícil aqui na questão. Mas nada que vá te assustar, porque você está estudando, você está aqui assistindo essa aula, vai dar tudo certo. Deus é Pai, tá? Então vamos lá, vamos ver primeiramente quais são as regras das palavras que eles colocaram aqui no enunciado, né? Gente, cosméticos é acentuado por quê? Porque é uma proparoxítona, né? Cosméticos. Então, a gente anota aqui que a primeira palavra é uma proparoxítona, tá? E a segunda palavra, gente, laboratórios, né? Laboratórios. A segunda palavra é acentuada por quê, gente? Olha aqui, ó. Laboratórios é uma paroxítona terminada em ditongo, ó. Lembra que o S não influencia, né? Então, é uma paroxítona. Vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Tá? E a terceira palavra é o que, gente? Países. Países. E países, gente, é acentuado por quê? Porque é o hiato, né? É a regra do hiato. Eu já falei da palavra países numa questão anterior. Então, aqui, ó, separação se daria aqui. Países vai ficar sozinho na sílaba. Na sílaba anterior temos uma vogal, né? O I tá sozinho, então tá tudo certo na regra do hiato. Então, a gente tem que achar agora uma questão que seja uma proparoxítona seguido de uma paroxítona e seguido de um hiato, tá? Então, bora procurar, né? Na alternativa A, gente, ilusório, ó, tá faltando um acento aqui que eles tiraram para te sacanear, né? Mas ilusório é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Então, a gente estava procurando uma proparoxítona na primeira, então a gente já vai eliminar aqui
Alternativa A, beleza? Já vamos facilitando a nossa vida, tá? Paráfrase, gente. Paráfrase é uma proparoxítona, então vamos manter aqui a letra B, tá no jogo ainda, tá? E essa palavra aqui, gente, que eu já falei para vocês 1.500 vezes, que sempre cai. Rubrica, rubrica, rubrica. Anda pela casa repetindo isso, tá? Rubrica é uma paroxítona, tá? Paroxítona. Então, a gente já elimina a letra C também, porque a gente está procurando uma proparoxítona, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo prova, gente. A gente tem que ganhar tempo, porque prova a gente tem tempo, tá bom? Vamos lá, gente. Letra D. Letra D, catástrofe, né? Catástrofe também é uma proparoxítona. Então, a letra D tá no jogo, tá? E essa palavra aqui, gente, misantropo, tá? Misantropo é uma paroxítona, terminada em O, inclusive. Por isso que ela não é acentuada. Então, a gente vai fazer o quê? Eliminar a letra E e facilitar mais um pouco a nossa vida, né? Agora a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar só entre a B e a D. A gente está procurando agora uma paroxítona, né? Então a palavra arrogância, gente. Arrogância é uma paroxítona, né? O gan aqui, que é a sílaba tônica. Então, tá tudo certo aqui, né? Vamos ver agora na letra D. Metonímia. Metonímia é uma paroxítona também, ó. Metonímia é unir a sílaba mais forte, né? Então, por enquanto, continuamos aqui na luta, né? Mas Deus é Pai, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Vamos para a última. Agora a gente vai procurar um hiato. Vamos lá. Letra B, saúde. Opa, saúde, vou separar aqui para vocês. D. Saúde, gente, ó. Eles não colocaram ali o acento, né, para te sacanear, como eu já falei, mas saúde, ele está corretamente na regra do hiato, tá? Ou o U aqui sozinho na sílaba. Na sílaba anterior temos uma vogal, então, tudo certo aqui na regra do hiato. Então, achamos o nosso gabarito, letra B, de boa, é ele mesmo. Letra B. Vamos ver aqui, gente, essa palavra aqui, que também cai muito em prova. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Já falei para vocês ali na questão anterior. É gratuito, né? Gratuito. Nada de gratuito, tá? Gratuito. Então, ele vai ser o quê? Uma paroxítona terminada em O. Por isso que ele não é acentuado, tá? Se você falar que é gratuito, você vai colocar ele na regra do hiato também. E aí você ia fazer o quê? Ia ficar com duas alternativas aqui. Falar que a banca tá louca, né? Que concurso é muito difícil, que ninguém te ama, né? Mas você está falando a palavra errada, na verdade. Então, gratuito, tá bom? Não esquece mais. Então, confirmando, letra B é a boa. E vamos para a próxima, porque a estrada é longa. Da questão da ESA de 2012, tá? Assinale a opção correta. Trissilábica, a palavra maioria apresenta um tritongo e um hiato. Vamos escrever essa palavra aqui embaixo e ver se isso é verdade mesmo. Vamos lá. Assim é essa separação silábica dessa palavra, né? Então, gente, na verdade ela apresenta o quê? Um ditongo aqui, o A e o I, né? E um hiato, né? Olha aqui, as vogais separadas, né? Em duas sílabas diferentes. Então, essa alternativa tá errada, né? Porque aqui ele falou que apresenta um tritongo e um hiato. Não. Apresenta um ditongo. Então, a alternativa A a gente já elimina de cara e não perde muito tempo aqui não, tá? Trissilábica, né? Alternativa B. Trissilábica, a palavra existem apresenta um ditongo. Vamos ver então se isso é verdade mesmo. Existem. Então, gente, a palavra existem apresenta um ditongo. Então, eu botei essa questão aqui exatamente para mostrar uma coisa para vocês, gente. Toda vez que a gente tiver o E e o M assim, né, ou qualquer outra vogal e o M no final da palavra, a gente vai ter uma coisa chamada vogal, semivogal nasal, tá? Então, na verdade, esse M aqui, ele está fazendo o papel de uma semivogal. E se vocês forem, né, pronunciar essa palavra, existem,
vocês vão perceber que no final dela você fala um i ali. Existem. Então você falou um izinho aqui que não está escrito, mas ele está ali, tá? Ele está escondido atrás do M. Você olha só o que esse i está fazendo aí. Coisa boa não é, né, gente? Mas a gente abafa esse caso. Por quê? Toda vez que a gente tiver esse encontro aqui, esse ditongo em, né, ou qualquer outra vogal junto ao M, que é a semivogal, a gente vai falar que a gente tem uma vogal escondida ali, tá bom? Então é só você pronunciar a palavra que você vai ver que tem realmente uma vogal escondida, tá? Então tem um i ali escondido, tá bom? Se eu falo, por exemplo, a palavra também tem uma vogal ali escondida, ó, também. Você não fala também, né? Você fala também, você bota um i ali. Então, tem uma vogalzinha escondida. Então, tem ditongo sim nessa palavra, tá, gente? Aqui temos um ditongo. Então, a letra B, trissilábica, sim, ó, trissilábica. 1, 2, 3 sílabas. Então, ela é uma trissilábica. A palavra existe apresenta um ditongo. Sim, apresenta um ditongo. Então, já achamos aqui o nosso gabarito, letra B. Mas vamos continuar aqui na questão, que a gente também está revisando, né? Proparoxítona, a palavra, olha quem está aqui, recebe acento gráfico. Gente, já falei para vocês 1.500 vezes, só nessa bateria de questões aqui, a palavra é rubrica, né? Rubrica, tá? Aqui eles colocaram o acento para te confundir, tá bom? Então, não cai nessa pegadinha. Essa palavra não é proparoxítona, tá? É uma paroxítona, tá? Paroxítona terminada em A, por isso que ela não é acentuada, tá? Então, a alternativa D, C, está errada. A gente já corta também. Letra D, gente. Paroxítona, a palavra, essa aqui, não é acentuada graficamente. Gente, essa palavra, ela é uma oxítona, tá? É Nobel. Nobel, esse negócio que o pessoal fala que é prêmio Nobel, tá? Errado, tá? Não é Nobel, é Nobel, é uma oxítona terminada em L. Por isso que ela não é acentuada, tá? Então, a letra D também tá errada. Vamos agora para a alternativa E. A alternativa E tá errada, gente, porque a palavra é gratuito, tá? Já falei isso para vocês, é gratuito. Não mete um hiato aqui no meio, não é gratuito, tá? É gratuito. Na verdade, a gente tem um ditongo, né? O U mais o I aqui. Então, a letra E também está errada. Então, confirmando nosso gabarito, letra B, de Brasil. Show de bola. Vamos para a próxima question. Gente, questão 8, questão do IME de 2018. Assinale a alternativa em que os vocábulos são acentuados de acordo com as mesmas regras de acentuação gráfica das palavras abaixo transcritas, respectivamente. Ou seja, a gente tem que achar aqui a alternativa em que as regras serão as mesmas, respectivamente, dessas palavras aqui. Então, vamos lá, gente, vamos analisar. A palavra sandália, gente. Sandália é acentuado por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo, né? Aqui o i e o a junto no final da palavra. Então, vamos anotar aqui que a primeira é uma paroxítona, né? Tá? Uma paroxítona. Úmida, gente. Úmida é acentuado por quê? Porque é uma proparoxítona, né? Inclusive, você não pode confundir com a regra dos hiatos, tá bom? Para ser acentuado com a regra dos hiatos, a gente teria que ter uma sílaba anterior aqui ao U, né? E não temos, o U é a primeira sílaba da palavra, então não pode ser na regra dos hiatos, aqui é na regra das proparoxítonas, tá? Então vamos notar aqui que a segunda tem que ser na regra das proparoxítonas. Terceira palavra é a palavra só, gente. A palavra só é um monossílabo tônico, né? Terminado em O, então por isso que ele é acentuado. Então é a regra dos monotons. Pronto. Vamos à próxima. A palavra sensível, gente. Sensível é acentuado por quê? Porque é uma paroxítona terminada em L, né? Como eu falei, todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminações de A, E, O em ENS, né? Então, paroxítona. Tá? Vamos ver aqui. Conteúdo, gente. Conteúdo é acentuado por quê? Aqui sim é a regra dos hiatos, né? Aqui sim. Regra dos hiatos, tá? Ali o U vai ficar sozinho
na sílaba, né, com vogal na sílaba anterior. Então, regra dos hiatos correta. Então, essa é a ordem que a gente tem que procurar aqui nas alternativas, tá bom? Paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico, paroxítona e hiato, né? Então, vamos lá, gente. Vamos à alternativa A. A palavra réstia, né? Réstia, ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, assim como em sandália, né? Então, até aqui tá certo. Sifilítico. Gente, essa palavra é acentuada por quê? Porque ela é uma proparoxítona, né? Aqui, ó. O li é a sílaba mais forte. Então, é uma proparoxítona, assim como úmida também. Então, até aqui tá tudo certo, tá? V, gente, V é acentuado por quê? Pela regra geral também dos monossílabos tônicos, né? É um monossílabo terminado em E. Então, por isso que ele é acentuado. Então, igualmente aqui como a palavra só. Então, até agora tá tudo certo. Vamos lá. Grátis, gente. Grátis é acentuado pela regra geral, né, das paroxítonas. Nesse caso, paroxítona terminada em is, né? Como eu já falei para vocês, o bisusaço lá, todas são acentuadas, exceto as terminações A, E, O e ENS. Então, aqui também tá certo. Vamos à última e ver se esse aqui já é o nosso gabarito. Baú, gente. Baú é acentuado porque é um hiato também. Olha aqui, o U vai ficar sozinho na sílaba, com vogal na sílaba anterior. Então, aqui tá certíssima a regra dos hiatos, assim como aqui na palavra conteúdo. Então, gente, a gente já achou o nosso gabarito. Show de bola! Beleza? Já era a alternativa A. Então, a boa letra A. Vamos à questão 9 agora. Questão da PM. Todos os vocábulos abaixo retirados do texto 3 lá, né, são acentuados pela mesma regra que justifica o acento da palavra violência, exceto, ó, vocês precisam prestar muita atenção nisso aqui na prova, tá? Às vezes a pessoa tá com tanta pressa lá na hora de fazer que ela não percebe que eles querem a alternativa errada aqui no caso, tá? Aí a primeira alternativa certa que ele vê na frente, ele sai marcando e aí se ferra, né? Então, aqui, gente, toda vez que vocês estiverem fazendo prova, o bizu é vocês irem grifando os termos, né, principais do enunciado, tá bom? Então, aqui ele quer a palavra errada, tá? Então, aqui, gente, a palavra violência, ela é acentuada por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Então, aqui, ó, gente, a palavra diminuído. Por que essa palavra aqui foi acentuada, gente? Pela regra dos hiatos, né? Esse I aqui vai ficar sozinho numa sílaba. Na sílaba anterior a gente tem uma vogal, no caso aqui é a vogal U. Então, o I está corretamente acentuado na regra dos hiatos. Então, a gente já achou o nosso gabarito aqui, que é a letra A, tá bom? A palavra diminuído, ó. Homicídio é uma paroxítona terminada de ditongo. Famílias é uma paroxítona terminada de ditongo, lembra que o S não faz diferença. Inexperiência, paroxítona também terminada de ditongo. Então, confirmando o nosso gabarito, letra A. Beleza, gente? Beijos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.